Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a quantidade de jovens no Brasil está em queda e que eles estão mais infelizes. Depois de atingir o maior nível da história do país, com mais de 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, o Brasil começou a ver uma queda na população nessa faixa etária e segue uma tendência mundial. É o que revelou o projeto Atlas da Juventude, realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje em dia, o Brasil e o mundo têm 25% de jovens na sua população, só que isso vai cair para 15% no Brasil até 2060 e no mundo vai cair menos, cai a metade, vai para 20%. Para o pesquisador, a queda na natalidade e o aumento da expectativa de vida são alguns dos motivos que acentuaram a redução na quantidade de jovens brasileiros. É uma transição demográfica mais rápida. De um lado, há uma redução de natalidade das mulheres. Em 1970, cada mulher tinha 6 filhos, hoje tem menos de 2. É um processo muito rápido, sem grandes políticas públicas, como, por exemplo, a política de filho único chinesa, onde a transição demográfica é comparável à do Brasil na velocidade. E, de outro lado, em termos relativos, há um aumento da expectativa de vida dos idosos que dilui a proporção de jovens. Então, hoje a gente tem 50 milhões de jovens, em 2021 está baixando dos 50 milhões pela primeira vez em 20 anos, mas no final do século a gente vai chegar a 25 milhões de jovens. A diminuição da juventude brasileira pode impactar diretamente a economia do país. Ter uma população jovem grande significa que você tem uma população em idade produtiva e que vai estar na fase produtiva durante um bom tempo, que vai permitir você, por exemplo, sustentar um sistema previdenciário, sustentar políticas para as crianças. Então, até há pouco tempo, a gente vinha nesse chamado bônus demográfico, um vento soprando a favor, mas agora, nos últimos anos, e em 2021, a primeira vez desde 2002 que a gente baixa de 50 milhões de jovens, então esse bônus demográfico vai virar um ônus demográfico, no sentido que vai ser mais difícil o Brasil crescer, distribuir, fazer as mudanças, e aí é preciso pensar numa série de políticas públicas. Ainda segundo o estudo, o jovem brasileiro está menos feliz e mais preocupado com temas que envolvam saúde, meio ambiente e educação. O jovem brasileiro e o brasileiro em geral tem um nível de felicidade relativamente alto, mas caiu bastante durante as crises de 2015, 2016, de novo com a pandemia. Cai cerca de 0,8 no período todo, que é uma grande queda, uma das 130 países, está entre as 3 maiores quedas de satisfação com a vida. A satisfação com a educação antes da pandemia era 56% dos jovens, cai para 41%, é uma queda quase 4 vezes maior do que observada no mundo. A percepção em relação à qualidade da preservação ambiental, ela está abaixo de 19%, já foi 45% alguns anos atrás. Então, os jovens estão bastante, vamos dizer, preocupados com esses campos de política que eles dão bastante importância. A pesquisa apontou ainda que mesmo com queda na juventude, o Brasil conservou seus contrastes. Um exemplo é a cidade de Mato Queimado, localizada no Rio Grande do Sul, que registrou 11% de jovens, número inferior aos 14% registrado pelo Japão, que tem o menor índice do mundo. Por outro lado, a cidade de Pracinha, localizada no interior de São Paulo, registrou o maior índice do país, com 48% de jovens, número superior aos 32% de Maldivas, que está no primeiro lugar do ranking mundial. Todos estes números irão ajudar governantes no Brasil a traçar políticas públicas. Consegue ver a diversidade dos jovens ao longo do território nacional e comparar também o jovem brasileiro ou o jovem de uma determinada cidade ou estado com o jovem de outros países. Então, acho que ajuda nesse referencial, e também a gente, vamos dizer, propõe algumas políticas públicas, algumas inovações de políticas públicas que pode ser útil.